Empreendedoras e empreendedores, sejam bem-vindos ao canal da Celeste Economia Criativa. Eu sou a Sandra Mara e estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez gravando com esse objetivo que é encontrar assim boas informações sobre empreendedorismo para ir te conduzindo numa ideia, numa pesquisa, numa forma de pensar sobre empreendedorismo criativo. Estou aqui novamente com as minhas parceiras celestiais, a Gislene, a Débora, a Deise, elas já já vão falar para vocês. Então, vamos que vamos, tá? Todas as informações, tudo que a gente vai falar aqui, a gente procura colocar na descrição desse vídeo, e para você também pesquisar, para você também ir tirando as suas conclusões, tá certo? Então, janeiro, estamos gravando, não sei quando você vai estar assistindo, mas a gente está gravando em janeiro de 2023, então começou a brincadeira, né, de que a gente vai marcando aí de ano a ano, né? E que final de ano movimentado, hein? Né? Para além das festas de Natal e Ano Novo, né? Contendo aí todas as tendências de festas que acontecem nesse período de férias, né? Tem pessoas que tiram férias, tem as férias de alguns profissionais, como professores, o judiciário, né? As férias das crianças, né? Que sempre mexem com a rotina das famílias. Para além deste movimento que já é considerado por todos, por se repetir todos os anos, né, essas datas já geram movimentos repetitivos. Mas, para além disso, nessa virada de ano de 2022 para 2023, nós tivemos eventos assim grandiosos principalmente para os brasileiros, né, e até mundialmente, que mexeram com todos os processos, né, que geraram várias situações. Então, nós tivemos posse de presidente, posse de ministros, né, uma posse diferente do que a gente costuma ver por causa do clima, né, a gente não vai entrar nesse meandro, mas se você está assistindo a gente aí, se você não participou disso, com certeza, se você pesquisar aí na internet, você vai entender do que a gente está falando, de todo esse movimento que teve na posse do presidente, né, atual, e nós tivemos a morte do Rei Pelé, né, que foi também um evento muito, né, inusitado, assim, é um expoente mundial, a morte do Papa Emérito, né, o Bento XVI, então, assim, foram muitos eventos, sabe, eu sei que de algum momento de dezembro até início de janeiro, foram várias situações, né, e nós estamos realizando essa live, né, esse momento aqui de análise sobre economia criativa, sobre empreendedorismo, contidas, né, de todos esses sentimentos, né. Mas o que a gente quer levantar especialmente para nos ajudar a pensar, né, sobre a vida de empreendedor, é aquela máxima que todo ano a gente fala: o Brasil só começa depois do carnaval? Será que é isso? Né? Eu escuto isso desde criança. O Brasil só começa depois do carnaval. E aí, a pergunta é exatamente essa, assim, para eu chamar vocês, meninas, parceiras de trabalho, como é que vocês, né, viram esse movimento aí? E como é que é isso para vocês? Vocês também escutam isso desde criança? E o que vocês acham? O Brasil só começa depois do carnaval? Posso pegar logo comigo? Vamos lá! Vamos nós, então, me senti tocada, porque eu faço aniversário em fevereiro, né? Nasci no carnaval, eu nasci no sábado de carnaval. E eu posso dizer que eu sempre fui impactada por essa data. Então, não podia fazer aniversário, ou a família, a gente não pode ir no seu aniversário porque a gente estava voltando do carnaval. Então, não tinha presente por causa do carnaval.
ou então a gente está indo para o carnaval, ou a gente está no carnaval. Então, assim, a mesma coisa que uma pessoa que é aniversaria, né, que nasceu no Natal ou no Ano Novo, nessas datas, né, a gente acaba sofrendo o impacto disso e como isso é real, né? E desde sempre, eu tenho 43 anos hoje, mês que vem, 44, e assim, como que isso interfere na vida social, né, na vida pessoal nossa, numa questão profissional, o quanto isso repercute. Então, na minha visão, de fato faz diferença ainda, mas eu acho que a gente pode utilizar conversas como essas para ir ressignificando, trazendo provocações, reflexões do que de fato faz sentido a gente manter ou até abrir mão de algumas coisas e inserir novos formatos, né? Novas formas de viver, de acreditar, de investir tempo e energia, enfim. Começo o dia assim, começo a fala assim e passo aí para as colegas. Vou pegar a fala, então. Estou um pouquinho sem voz, gente, mas vai dar tudo certo. Eu acho interessante, né, Gi, que a gente quando a gente pensa como funcionário, é como se tivesse assim um paradigma coletivo em relação a essa questão, né, do Brasil começar só depois do carnaval, dar aquele alívio no final do ano, todo mundo relaxa, não quer pensar em nada, aí tem as férias em janeiro, aí gasta demais, né, o padrãozinho, assim, é o padrão script que a gente faz, né, então gasta demais que gasta nas férias, gasta no Natal, depois vem o IPVA e o IPTU em janeiro, e aí não posso gastar nada, e daí vou começar a pensar de novo em fazer algum tipo de investimento depois de março, né? Isso é como se fosse a crença coletiva sobre isso. E quando eu fui empreender, eu precisei desconstruir várias coisas, porque o empreendedor ele não tem essa segurança, né, de que vai ter o 13º salário, de que vai ter certas coisas que o funcionário, né, o colaborador de uma empresa tem. E às vezes o empreendedor trabalha numa área que é justo o contrário, a oportunidade dele ganhar dinheiro está nessa época, né? Como o pessoal, por exemplo, da economia criativa, quando a gente pensa em turismo e lazer, por exemplo, nossa, dezembro, janeiro, fevereiro são as melhores épocas. O pessoal do artesanato tem que vender de agosto em diante, vender os itens de Natal e vender muito, porque depois em janeiro vem uma seca. Então os fluxos, os ciclos são diferentes, né? É como se existisse esse ciclo coletivo e existissem os ciclos individuais, mas que a gente acaba precisando brigar um pouco com eles e desconstruir coisas na gente também em relação a isso para poder navegar, né, com mais tranquilidade nesse meio, porque para o empreendedor pode atacar a insegurança, e ninguém está comprando agora, ninguém quer saber de nada. Eu estou exatamente no fluxo contrário, eu estou aqui trabalhando num evento que vai ser enorme para o pessoal que está de férias da cidade, e ao mesmo tempo também estou trabalhando num curso de autodesenvolvimento em janeiro, quando o pessoal às vezes está né, não está com atenção nisso, não está pensando nisso, não está querendo investir nisso. Então, é como se eu estivesse no contrafluxo e eu preciso acreditar que a coisa vai dar certo e desenvolver para que ela dê. Então, acho que um aspecto bem interessante disso é que tem muita crença e muito paradigma para a gente quebrar sobre essa questão, né, e coletiva. Bom, pegar o bastão aqui, então. Eu também cresci ouvindo que o Brasil só começava depois do carnaval. Eu acho que no meu período de estudante isso era mais possível, porque devido ao calendário escolar, né? Eu acho que trabalhando em escola também, dando aula, então realmente começa em fevereiro, mas dependendo ali da época que vai cair o carnaval, realmente a gente só começa a dar a devida atenção depois do carnaval. Mas eu acho que enquanto empreendedora, né, é isso que a Daisy trouxe, o contexto é diferente. Então, no meu trabalho, por exemplo, que está associado aí, né, a essa ideia do calendário, da gestão do tempo, as pessoas começam o ano já empolgadas para querer
planejar, para querer, né, colocar suas ideias em ação. Então, eu também trabalho bastante antes do carnaval. Carnaval, para mim, é o segundo feriado de descanso aí, mas existe bastante trabalho. E eu acho que o Brasil, né, enquanto essa diversidade que existe de realidades socioeconômicas, é muito difícil a gente realmente afirmar, né, que o Brasil só começa depois do carnaval, porque para muitos essa realidade não existe. Às vezes a gente nem para, né? Nem para. Então, eu acho que é isso, a gente realmente precisa, né, modificar talvez essa crença, não sei se é uma crença, essa máxima aí, porque não é assim para todos, né? E eu acho que não é assim para a grande maioria, na verdade. Maravilha, Débora, o que você colocou, né? Essa é uma crença, né? Porque se nós sempre ouvimos isso, é porque está no inconsciente coletivo, né? Então, essa crença, ela tem validade hoje, né? Em 2023 estamos, ela tem validade, ela representa o Brasil atual. Então, abre aspas aí que eu vou ler um pedacinho de um texto para vocês. Entre o azul do céu e o verde do mar, o navio ruma o verde amarelo pátrio. 3 horas da tarde, ar parado, calor. No tombadilho, entre franceses, ingleses, argentinos e yankees, está todo o Brasil. Evoé Carnaval. Fazendeiros ricos de volta da Europa, onde correram igrejas e museus. Diplomatas a dar ideia de manequins de uma casa de modas masculinas. Políticos imbecis e gordos, suas magras e imbecis filhas e seus imbecis filhos doutores. Fecha aspas, que já está bonito demais, né? Jorge Amado, O País do Carnaval. É maravilhoso o livro. A gente super recomenda a leitura. Abre aspas, lá no fundo, namorando o mistério das águas, uma francesa linda, como as coisas caras, aventureira, viajada, da qual se dizia conhecer todos os países e todas as raças, fecha aspas. E assim vai, Jorge Amado aí, mostrando, né, um Brasil que talvez com alguma certeza, esteja embasado esse inconsciente coletivo, né, de que a gente, em cima dessa visão de quem construiu a história escrita do nosso país, né, a história ao qual nós, por muitos e ainda recorremos aos livros didáticos, tem essa história de que o Brasil só começa depois do Carnaval. Talvez com alguma certeza, seja para desqualificar mesmo, né, esse trabalho operacional, né, esse trabalho que ele realmente constrói, que ele realmente faz, porque eu diria que hoje um percentual muito grande de brasileiros não começam só depois do Carnaval, né? O que que vocês trazem aí, o que que vocês acham sobre isso e o que que vocês pensam? Vamos lá. O que que vocês querem? O que que vocês pensam sobre essa questão dessa construção dessa ideia, como Débora trouxe, de que por que que a gente repete, mesmo estando trabalhando, por que que a gente repete o tempo todo, né? Inclusive reconstruindo esse inconsciente coletivo ano a ano, que o Brasil só começa depois do Carnaval. Quem vem? Eu acho que tem uma questão mesmo de consciência, né, da gente perceber o quanto isso é prejudicial, né, para a autoestima do coletivo brasileiro, né, porque até porque fora do Brasil, o Brasil é visto como um país
que tem muito feriado, um dos que mais tem feriado no mundo, e aí aquela imagem da festa, de como se a gente não trabalhasse. A minha experiência indo para fora é que o pessoal lá fora é muito mais regrado trabalhando, a gente muitas vezes trabalha bem mais, até por precisar, por ter muito empreendedor, por ser muito criativo por natureza, né? Então, parece para mim que tem muito uma questão de autoestima aí, e a gente, elevando o nível de consciência, dá para perceber o quanto também isso, de certa forma, pode estar sendo manipulado, né? No sentido de que quando bota o foco todo, por exemplo, na Copa do Mundo, depois bota o foco todo nesse ou naquele evento, daí o foco vai para o carnaval, como tira o foco de quem está empreendendo, ganhando dinheiro, e está não fortalecendo essas pessoas que estão ali trabalhando, né? E mesmo nas empresas também tira o foco do trabalho das empresas, que de repente está num lugar e as pessoas tiram energia e vão para outro. Então é como se tudo isso a gente precisasse elevar de forma geral o nível de consciência para também não cair nessas armadilhas, vamos dizer assim, de sair o foco do que realmente é importante e elevar essa autoestima, assim. É uma percepção bem assim psicológica, mas eu acho que é muito forte mesmo no Brasil, assim, né? E você fala aí de um processo que é uma coisa que a gente gosta de estudar e fala sobre o nosso empreendedorismo, né? Essa vida de empreendedor que a gente traz, essa vida de empreendedor que ela não é constante, né? Ela não tem aquela rotina de comecei às 8, terminei às 17, né? Mas ela faz parte de uma indústria, que é a indústria criativa. Então, como é que essa função que cada um faz se relaciona? Até cada um de nós que estamos aqui, nós três, né? Nós três, nós quatro, vocês três, nós quatro, como é que ela se relaciona com essa função se relaciona com essa indústria criativa? Como é que a função de cada empreendedor que está ouvindo a gente se relaciona com essa indústria criativa, que é potente? E outra coisa que você trouxe na sua fala foi a felicidade do criativo. Quando você vai fazer uma reportagem no Carnaval, na Copa, existe uma felicidade ali, um sorriso. E para a nossa consciência também coletiva, o trabalho ele tem que ser como? Ele tem que ser sério, ele tem que ser duro, ele tem que para valer, né, como ser validado como trabalho, ele precisa, você não pode estar sorrindo, você não pode estar sambando, você não pode estar dando gargalhada, né? Ou, pelo menos isso é um senso comum, mas é o que rege. E por que não? Né? Por que o meu escritório não pode ser na praia? Por que eu não posso pegar uma onda entre um atendimento e outro de um cliente? Por que eu não posso tomar uma água de coco? Por que a gente tem que separar dessa forma o que é sério e produtivo, e esse produtivo aí fazendo um questionamento mesmo sobre esse produtivo, e o que é feliz? E como é que a indústria criativa se movimenta legitimamente dentro, né, do produto interno bruto mesmo, nesse processo, se faz parte da indústria criativa a arte, a alegria, a recreação, a criatividade, né? Como é que a gente lida, como é que a gente muda essa percepção? Como é que a gente passa a olhar melhor para essa potência? Vem Débora. Débora já abriu o microfone e falou assim, eu. Eu. Então, me veio aqui, falando aí de indústria criativa, né? Lembrei do filósofo Adorno, que fala muito bem sobre essa questão da indústria criativa, e ele traz muito um contexto sobre o tempo livre. E a Daisy falou uma palavra-chave aí, que foi o que me despertou aqui essa lembrança dele, que é a questão da manipulação, né? Como que o tempo livre dentro do sistema, ele às vezes ele é para assim aproveitar também, né, esse tempo livre aí para vender e para, de certa forma, existir esse movimento de manipulação,
porque existe essa falsa ideia, né, dos trabalhadores ali, que às vezes tiram férias nesse fim de ano e tudo mais. Então, eles trabalham o ano inteiro, aí eles entram de férias e aí eles consomem, né, continuam consumindo aquilo que o mercado da indústria criativa traz como um lazer, assim. Então, até que ponto que isso, né, a gente, de certa forma, inconscientemente, a gente não está alimentando também, né, esse processo, essa cadeia produtiva aí dentro desse sistema mesmo. Então, assim, será que é realmente um lazer ou será que realmente é porque, assim, eu tirei férias, então as pessoas acham que eu tenho que viajar, não posso ficar em casa, não posso relaxar e não fazer nada, porque se eu voltar para o trabalho, como você não viajou? Como que você não curtiu as suas férias consumindo várias coisas incríveis que tem por aí, né? Então, assim, também entra nesse lugar da gente fazer essa avaliação crítica, né, do que realmente faz sentido para esse tempo livre, que às vezes não é livre, né? Não é liberdade isso daí. Então, eu fico pensando nesse tema, né, do carnaval, assim, também, porque a gente tem que, né, aproveitar no carnaval, a gente tem que ser feliz, a gente tem que estar alegre, a gente tem que ir para as festas, mas será que a gente tem mesmo que, né, enquanto às vezes a gente está em outra vibe, ou então às vezes a gente quer realmente trabalhar, aproveitar o feriado, trabalhando ou fazendo outras atividades que não necessariamente sejam essa condição aí de estar nesse lugar de consumir o lazer, né? Enfim, trouxe essa provocação aí porque adorno maravilhoso. Gente, sensacional essas falas. Ai, só esquentando aqui, me trazendo experiências, né, que eu tive recentemente. Eu fui essa semana, comecinho da semana, em um restaurante, levar umas amigas que estavam aqui em casa, e aí uma delas postou que a gente estava tomando uma cerveja, e era dia de semana, né? E aí veio uma amiga no direct e falou assim: enquanto eu estou nos corres, você está aí bebendo, né? Então, assim, quando eu vi aquilo, bateu assim, né? Uma culpa, eu não vou negar, não. Veio na hora. Mas aí eu parei e pensei assim, cara, e se eu tivesse trabalhando, sorrindo, cantando, como vocês falaram aí, né? Curtindo, por que não? Por que isso aqui não pode ser um trabalho? Né? E mesmo que não seja trabalho, qual é o problema também, né? Então, às vezes as pessoas ficam assim, porque na internet todo mundo está romantizando, todo mundo está na alegria tóxica e tal. Ok, até certo ponto, sim. Mas por que não trazer isso que vocês falaram aqui e viver, trazer essa leveza para o dia a dia e encarar o trabalho, encarar, né, o empreendedorismo, o seu dia ali, a sua profissão com mais leveza, levar isso com mais fluidez e começar a ser mais intencional até nessas perguntas que se faz, na hora eu me fazer perguntas e levar perguntas provocativas, como vocês trouxeram aqui, que vai mexendo, para as outras pessoas também. Você quer ver uma coisa? Eu fui anotando aqui, né? Uma pergunta que é clássica. O que você faz nos finais de semana? Gente, o que você faz nas horas vagas, ou no tempo livre, como você falou, Débora, é uma coisa. Agora, no final de semana, eu posso estar trabalhando. E aí é uma coisa tão padrão de que no final de semana está todo mundo sem trabalhar, né? Tá, é hora vaga. Deixa eu botar aqui na mesma questão, é a mesma pergunta. E não é. E eu dou. Não, toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo, estou trabalhando, qual é o problema, né? Então, assim, isso são coisas que a gente precisa rever até para renovar, atualizar o nosso dicionário, as nossas relações, a nossa comunicação, porque ela está ultrapassada, na minha percepção. E aí a pessoa, como assim? Eu falo, assim como eu, muita gente, o país não para no final de semana, não só no feriado, no final de semana. Né? E mesmo que eu trabalhe no final de semana, por que não falar com alegria? Estou trabalhando, né? Que legal. Então, isso
é uma coisa que eu sempre bato na tecla quando a pessoa me pergunta isso. Eu acho que é uma forma até de convidar essa pessoa a ressignificar isso. E um outro ponto que eu lembrei aqui, eu não queria deixar passar, é a questão do Uber. O Uber é sensacional, ele sempre tem assim, umas experiências para compartilhar, né? Eles escutam a conversa, daqui a pouco eles perguntam, eles interagem juntos. E aí, às vezes, eles estão ali, eu falo, nossa, hoje deu dinâmico. Ah, que ótimo que deu dinâmico, porque é Natal, porque é Ano Novo, porque é Carnaval, eu tenho que aproveitar. Aí vem esse senso de meio que de escassez. Se eu não aproveitar agora, é esse o momento que eu tenho para receber, para ganhar mais. Então, que bom que você está pagando mais, eu estou me beneficiando por esse momento. Então, assim, eu não estou aqui de maneira nenhuma julgando o Uber. Isso está dentro dessa crença coletiva de que, já que está acontecendo, vamos aproveitar agora, né? E eu acredito que nós precisamos rever isso, tá? Tanto quem está sendo usuário, quem está atuando nessa área naquele momento. Foi quando a Sandra trouxe essa sazonalidade criativa. Será que a gente precisa, de fato, sempre se submeter a essa sazonalidade? Como fazer, né? De repente, o quê? Começar a mudar as perguntas. O que eu posso fazer para não me submeter a essa sazonalidade que me faz acreditar que no começo do ano não tem muito trabalho, que agora a gente precisa desacelerar, que precisa respeitar os tempos da Copa e daquilo outro, enfim. Falei para caramba, né? Não, mas o que você trouxe foram dois pontos muito interessantes. E aí, quando a gente fala direto, como o nosso objetivo aqui é falar direto para o empreendedor, o convite é exatamente esse. Eu resolvi empreender, eu estou trabalhando, né? Eu fui lá, abri o meu CNPJ, então, automaticamente, entro num segmento de trabalho por conta do meu produto, por conta do meu CNPJ, porque eu escolhi uma atividade principal que é o meu KNAI. Então, todo empreendedor sabe que esse movimento acontece com regras que já estão postas. Porém, esse processo de construção das indústrias criativas, ele é muito dinâmico. Ele é tão dinâmico que ele vai criando funções, papéis no mercado de trabalho, independente dessas funções, desses papéis estarem inscritos no organograma ou serem estudados dentro da teoria da administração. Então, é sobre isso que a gente está falando. E como isso não está escrito, como isso não está pautado, como isso não está visto com antecedência, você está ali empreendendo, mas você não consegue se adequar às teorias, você não consegue se adequar ao que está posto. E aí você começa a ter pensamentos de inadequação. É como se você tivesse errado. Por exemplo, indústrias criativas, é publicidade e propaganda, arquitetura, artes, artesanato, né, que alguém até citou aí, design. Então, assim, um design mesmo, ele não precisa trabalhar segunda-feira, 8 horas da manhã. Talvez ele tenha trabalhado muito no sábado à noite. E quem é inadequado aí? Onde é que está a inadequação? E onde estão as férias dessas pessoas? Né? E onde está esse processo? Mais segmentos da indústria criativa: moda, cinema e televisão, fotografia, música, artes cênicas, publicidade, né, escrita criativa e o mercado editorial, pesquisa e desenvolvimento, software e mídias digitais, games, publicação eletrônica, rádio e podcasts. Então, como é que a gente ainda fica pensando no calendário e na rotina posta dentro de uma visão industrial,
mas não criativa, não dentro dessa visão de indústria criativa. E aí vai criando essa inadequação e o empreendedor vai se sentindo fora desse processo. Como é que a gente traz isso para dentro de uma forma legítima e respeitando, inclusive, esses momentos diferentes, onde ninguém vai mais necessariamente no direct falar por que você está tomando cerveja ao meio-dia, porque ninguém viu às 2 horas da manhã que você estava postando um texto super importante, ou fazendo aquele acabamento no game que você está criando, né? Ou gravando o seu podcast. Então, como é que a gente verifica isso? Como é que a gente dá essa individualidade, né, legítima para cada um, mas como é que a gente também constrói as visões e regras coletivas? Né? Como é que isso se dá? Né? Eu vou ler outro trechinho para vocês de um trabalho, dentro dessas referências que a gente trouxe, que diz o seguinte, ó, divulgado a cada 2 anos, desde 2008, o mapeamento da indústria criativa acompanha o desenvolvimento da área criativa do Brasil e nos estados e verifica sua representatividade, evolução, transformações e relevância no decorrer dos tempos. O estudo é executado com base em dados do Ministério do Trabalho, em especial do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, e do Cadastro Brasileiro de Ocupações, que é um cadastro super importante também, que tem a ver aí com as funções. Então, assim, à medida que a gente vai mudando esses setores, que a gente vai ampliando, que a tecnologia vai mudando as nossas rotinas, como é que isso se interrelaciona? Como é que isso está acontecendo hoje com vocês, profissionais? Com você, Deise, com você, Débora, com você, Gislene? Como é que essa indústria criativa entra na sua rotina hoje? Assim, conta para gente assim, um fato mesmo. Como é que você lidou com essa diferença, né, de não estar nesse mercado chamado mercado formal, e como é que isso se apresentou? A Deise já começou a falar, né? Ela está aí fazendo esse evento, então conta mais desse evento maravilhoso que vai ter, né, e que é um evento que se pretende ser anual, então, independente de quando a pessoa estiver nos assistindo, vale a pena saber sobre esse festival maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou contar, sim, com certeza, Sam, mas eu queria falar que você foi falando, foi vindo um filme na minha cabeça, porque eu passei por esse processo, né, do mundo corporativo. Até vou pontuar as crenças, né, do mundo corporativo. Tem uma crença em inglês que é work hard, play hard, né? Trabalhe duro e brinque para valer, né? Quer dizer, você trabalha lá o ano inteiro para você poder ir para o cruzeiro, para você poder ir para a Ásia, sei lá, fazer uma coisa assim bem, tipo, ganhar uma recompensa, um prêmio, né? Essa é a mentalidade um pouco do mundo corporativo, para você ter status, ter poder, ter um carrão e assim por diante. E quando eu fui para o mundo do empreendedorismo, e eu caí super, fui bem para o criativo, comecei com uma loja de materiais e cursos de artesanato, bem aí nesse, um bom exemplo, né, de economia criativa. O que eu sinto hoje, olhando para trás, é o quanto esse processo foi de autoconhecimento, de empoderamento, de mudança de mindset, porque essas coisas coletivas são muito duras, né? Você tem que trabalhar duro para ter resultado, você não pode ser feliz no seu trabalho, não pode ser divertido trabalhar. Tinha várias coisas assim que povoavam a minha mente e que me boicotava. A gente acaba se auto-boicotando, porque você fica com peso na consciência de ter prazer no trabalho, por exemplo. Que era tão difícil lá, ter que trabalhar com coisa chata e para ganhar aquele dinheiro, para ter aquele prêmio no fim do ano, que como é que eu tenho prazer todo dia trabalhando? Como é que eu faço meu horário, né? E, de certa forma, o corporativo está passando um pouquinho disso, por causa dessa mudança também, de poder ir para o virtual e poder trabalhar de casa e poder dividir melhor a vida com a vida pessoal. É bem interessante isso, né?
Então, eu acho que tudo isso desvaloriza demais o trabalho da economia criativa, todo o trabalho da economia criativa, que é mais ligado a você ter prazer. Então, a gente falou ali de arquitetura, design, artesanato, artes, é um prazer, né? O prazer da sensibilidade, da beleza. Quando a gente fala do turismo, lazer, etc., é o prazer da diversão, mas aquilo ali é trabalho, por mais que a pessoa ame fazer aquilo, ela está trabalhando também. De certa forma, por causa dessa crença coletiva, esse trabalho é desvalorizado e a própria pessoa desvaloriza por ouvir tanto de fora. Então, queria só pontuar que eu acho que uma coisa importante é que quando você trabalha como empreendedor, o caminho é para dentro, para você resolver isso. É você parar de ouvir tanto de fora e centrar em você e fazer o que você acredita e se permitir. Eu posso, sim, ser feliz, fazer meu horário, trabalhar bem, ganhar pra caramba e ter uma super mudança de mindset aí, né? E hoje eu falo, gente, eu não me importo com o horário que eu estou trabalhando. Eu estava trabalhando feliz no dia do Ano Novo, por exemplo, feliz, porque eu estava falando com pessoas que eu gosto, porque eu estava sabendo que eu ia vir viajar para cá e que ia ter um misto de diversão e trabalho, porque eu estou num lugar que eu não conheço, é super legal, mas a gente vai fazer um festival com uma tremenda responsabilidade aqui, que é o Festival Regeneração. Virou um festival para mais de 20 mil pessoas, com esse compromisso de trazer regeneração de uma forma mais ampla para uma cidade que já é uma cidade linda, criativa, que é João Pessoa. Então, de ajudar nesse trabalho de valorização. Aliás, você acabou de falar, poxa, eu tenho que colocar esse tema, inclusive, como um dos temas para a gente discutir, sentar e falar da valorização do trabalho, né, de toda essa economia criativa. É um dos temas super importantes para ser conversado nas rodas de conversa. E tem uma super responsabilidade, mas tem um super desafio também de autoconhecimento e tem o lado prazeroso. Ontem eu pude dar um mergulho no mar e era meio de semana, né? Pude dar um mergulho no mar, pude passear um pouquinho em Recife. Com certeza que vai ter dias que eu vou trabalhar no fim de semana e vou para a praia numa quarta-feira e está tudo bem. Então, a gente precisa se libertar, basicamente é isso. Né? Precisa se libertar e precisa se autovalorizar. É aquela história, se a gente não se autovaloriza, ninguém valoriza fora. Né? Então, acho que tem um trabalho muito assim de centramento e o que eu quero acreditar, em vez de ouvir tanto de fora. A gente começar a mudar a partir de dentro, sabe? Maravilha, Deise. E você me trouxe aqui, perdoe, meninas, eu vou puxar, porque ela me trouxe uma imagem muito bacana. O que a gente está falando aqui? Imagine duas mulheres, mais ou menos o mesmo tipo físico, mesma idade, muito parecida às alturas, larguras e afins. Só que uma está sentada numa sala, com uma sala, um sofá, com televisão, com uma cozinha ao fundo, e ela está sentada numa cadeira confortável, com as suas perninhas para cima, com uma agulha de crochê fazendo um crochêzinho, né? Fazendo ali uma coisa que você não sabe, você não consegue ver a peça, mas que ela está ali movimentando as mãozinhas. Agora você imagina, corta essa imagem, imagina outra imagem de uma outra mulher, como eu disse, parecida, mas que ela está sentada numa mesa, num prédio de 30 andares, ela está no 22º, atrás dela tem muito vidro, e ela está de tailleur, e com o cabelo todo arrumadinho, e sentada atrás de um computador, de um notebook. Qual das duas você acha que está trabalhando? É sobre isso que a gente está falando. Vamos lá, Débora ou Gislene? Vou pegar aqui, então, a fala, porque eu fiquei lembrando muito de quando eu comecei a empreender. Eu trabalhava antes como professora, então eu trabalhava de segunda a sexta. E aí, quando eu comecei a empreender, né, que era um universo totalmente novo para mim, eu fazia eventos. Então, eu trabalhava, era no sábado e no domingo, muito mais do que de segunda a sexta. E essa culpa, nossa, era um peso muito grande na segunda-feira, que eu queria descansar do fim de semana, né? Que eu queria dormir até mais tarde, ou que eu queria não fazer nada, porque seria o meu fim de semana, a segunda-feira ali. E aí
essa dualidade ali, né, entre as pessoas acordar cedo, estar ali no movimento de ir para o trabalho e eu estou ali descansando. Então, assim, era muito difícil, foi muito difícil mesmo me mudar, né, essa mentalidade de que, assim, não, eu posso descansar na segunda-feira, eu posso dormir até mais tarde na segunda-feira, porque eu já trabalhei muito no fim de semana, enquanto as pessoas eu estava trabalhando para aquelas pessoas que estavam descansando ou estavam curtindo ali, né, o seu lazer, e aí essa mudança, nossa, ela demorou muito para mim. E realmente acho que foi o autoconhecimento, foi esse processo de ir, né, criando essa confiança, essa ideia mesmo de que tá tudo bem, né? De que assim, eu não estou à toa, ou eu não estou, né, não fazendo nada, porque é segunda-feira e as pessoas estão indo trabalhar. Então, esse contrafluxo mesmo, né, que a gente fica, como que ele às vezes pesa, né, para nós empreendedores, assim. Então, eu acho que realmente isso precisa ser modificado, né, porque às vezes a realidade de um é totalmente diferente da realidade do outro, então a gente não tem como se pautar pelo outro, né, porque o outro está ali trabalhando e eu estou aqui num banho de mar, né? Então, assim, um não desqualifica o outro. Então, eu acho que é esse trabalho que a gente precisa muito modelar, né? Assim, a nível coletivo mesmo, de entender que a realidade de um não é a realidade do outro. Hoje, eu ainda, às vezes, me pego ali naquele momento de culpa, às vezes, de alguma coisa. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar muito mais à noite, na madrugada, eu me sinto muito mais produtiva nesse horário, e aí preciso dormir até mais tarde, às vezes, para conseguir, né, fazer esse equilíbrio. Então, assim, é um trabalho constante que a gente vai fazendo, mas eu acho que o autoconhecimento nesse ponto, ele realmente ajuda a gente a fortalecer internamente mesmo, porque o processo é interno, para a gente conseguir entender que não é assim. Eu me permito porque eu também estou no processo do equilíbrio ali, né? Enfim, mas é um desafio, acho que é um desafio muito grande. E à medida que a gente vai também não julgando o outro, né? Para a gente mudar o coletivo. Porque se eu me sinto assim, mas na hora que eu vou julgar, né, o comportamento do outro, quando a Daisy postar a foto dela tomando um banho de mar na segunda-feira em Recife ou em João Pessoa, eu falar, aí, hein, tá de férias, né, com esse ar de deboche, com esse ar de desqualificação, né, com esse ar de julgamento, eu continuo colocando, né, uma brasinha nesse consciente coletivo que não admite que o trabalho possa ser prazeroso, que ele não precise de ter todas essas questões que a gente falou até agora, não é isso, Gislaine? Sim, e justamente esse julgamento que você trouxe, Sandra, que a gente permite que o outro faça, e até a gente também faz, de si e do outro, né? Não vão ficar só apontando lá fora, acontece aqui também, né? Faz com que a gente tenha uma baixa autoestima, foi falado aqui, que já não tenha tanta autoconfiança para ter clareza do que, de fato, o valor que tem o meu trabalho. E aí isso vai impactar até na hora de eu precificar, por exemplo, na hora de eu me posicionar. Olha, o meu valor é esse aqui. Mas como assim? Né? Você estava lendo aí quem são os profissionais da indústria da indústria criativa, né? O empreendedor criativo. E eu não me localizei ali, mas eu me considero, tá? Dentro dessa lista que você falou. E aí, olha só onde que esbarra para mim, por exemplo. Quando eu vou dar fazer um trabalho, a pessoa fala, é uma palestra de 1 hora. Aí, se eu cobro um valor que aquela pessoa entende que é muito, mas, gente, é 1 hora de palestra, né? Então, ali ela está diminuindo uma coisa que ela pensa, né, que é 1 hora.
Só que quando eu tenho entendimento, clareza do que é uma construção do processo, e que isso vai exigir criatividade, não só na construção, mas na entrega também. E que tem o translado disso, e que tem todo um envolvimento, é uma construção. E a gente precisa saber falar sobre isso, vender isso ali junto, na proposta, né, para o outro. Só que antes de eu conseguir colocar isso para o outro, eu preciso saber ter isso claro para mim, né? Então, isso que é muito importante. Recentemente eu fiz um ensaio fotográfico, e eu não tinha ideia do evento que é fazer um ensaio corporativo de verdade, tá? Não é ir lá, um ensaio feminino, não, não, fazer, é envolver profissionais, é falar, olha, vou contratar, sim, uma maquiadora, um cabeleireiro, um espaço, e ainda assim ficou faltando profissionais, tá? Não estou querendo pagar de artista, não, e se for também não tem problema. E aí eu fui falar com ele, eu falei com o fotógrafo, eu falei, olha, o seu trabalho eu quero parabenizar, porque não é só ir lá clicar, tem todo um processo, tem paciência, tem atenção, ele tem que ser uma pessoa para tranquilizar, até uma pessoa igual a mim que já tem uma facilidade com as câmeras. Eu fico imaginando, e ele comentou isso comigo. Então, tudo isso faz parte do processo, não é? Então, eu acredito que quando trabalhamos assim a autoconfiança, a autoestima, eu passo a ter clareza do que eu entrego de fato, do que o meu serviço, né, o meu negócio tem de benefício. Eu precifico, eu sei me posicionar, e aí na hora que alguém vai falar, mas, hein, baixa aí, agora pode ir até para uma artesã. Você está na praia, ela está lá vendendo as peças dela, R$ 30. Toma 20, a pessoa já pede para baixar na hora, né? E aí ela precisa ter, claro, isso, né? Do tempo dela, enfim. Isso daí está muito vivo em mim, eu acredito que isso, inclusive, faz parte desse processo. Essa valorização é super importante, né? É, trazendo de novo, né? Você falou na parte que eu li, como é que acontece essa análise hoje? A gente tem os quinais, que são aqueles números, né? Com aquelas estruturas que dividem os segmentos da indústria criativa, e a gente tem o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Então, as informações dessas duas listagens, elas vão balizando o que é e o que não é economia criativa. E ela analisa duas perspectivas do trabalho criativo, que é a área de atuação dos profissionais criativos e o valor de produto, de produção, aliás, gerado pelos estabelecimentos criativos, e que não necessariamente empregam apenas trabalhadores criativos diretamente. Então, existe todo um envolvimento aí de vários trabalhadores, porque eu estou trazendo isso porque você falou, né? Eu não sei se eu estou, eu não consegui me enxergar ali de início na lista principal. Então, é importante entender que existe, né, esses empregos que trabalham, que não trabalham diretamente, né, que não são diretamente trabalhadores criativos, mas que fazem parte desse processo para se formar a indústria criativa. E é muito importante a gente olhar para a indústria criativa com a potência que ela tem. A gente falou muito aqui de valorização do trabalho. Então, por exemplo, voltando à questão, né, o Brasil só começa depois do Carnaval. O Carnaval é a maior festa da indústria criativa do mundo. E a gente não, enquanto brasileiro, a gente nem valoriza essa festa, com a potência que ela tem. Mas tem muita gente que, como a Daisy, trabalhou no dia 31 bordando, fazendo estruturas dos carros, né? Serralheiros, por exemplo, eletricistas, para que a festa aconteça. Só que a gente tem a ideia de festa, a gente não enxerga essa estrutura toda de trabalho. A gente não pensa nessa estrutura toda de trabalho. E esse trabalho, ele precisa passar a ser valorizado.
Porque hoje, ele percentualmente, ele é muito importante na movimentação financeira mesmo, né? Não só na movimentação cultural como um todo, na mudança desse mindset, na mudança dessa forma de olhar, na autoestima do trabalhador, mas efetivamente no dinheiro. Olha o dinheiro que são movimentados em shows em cidades, esse capital local. Porque às vezes a gente só vê o músico que faz sucesso nacional ou internacional. Mas é aquele músico que está numa cidade com um número menor de habitantes, que ele faz uma festa e leva metade da cidade para lá. E aí todo mundo vende a sua comida, né? Enfim, tem todo uma estrutura que não está, de trabalhadores que não está necessariamente ligado só ali às atividades criativas diretamente. Né? E como é que isso, como é que a gente continua, né, nesse processo de valorização, sabe? Quais são as características importantes nas empresas que atuam nesse mercado de economia criativa? Eu queria que vocês me ajudassem a apontar aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quais são as características das empresas que atuam no mercado de economia criativa, né? E quais as habilidades e especializações os profissionais necessitam para trabalhar nesse setor. Então, assim, a estrutura da empresa, quais são as características que ela precisa trazer e quais são as habilidades e especializações desses profissionais? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês verificam isso? Como é que vocês estão lidando no dia a dia com os empreendedores que procuram vocês? Quem vem? Eu acho que tem uma coisa que me chamou a atenção na nossa conversa toda, é que a economia criativa, de forma geral, a valorização, ela tem a ver com o intangível. E de forma geral, o ser humano tem muito mais facilidade de valorizar o que é tangível, material, né? Tipo produto físico tal, do que valorizar esse intangível. Até quando a gente fala de produtos físicos de economia criativa, tipo uma arte, um artesanato, ela tem isso de às vezes de material e tem todo esse outro lado que é intangível, por quem foi feito, como foi feito, qual é a história daquela família e que volta naquilo que a gente conversou, enquanto a pessoa não valorizar e não enxergar tudo isso, muito, a Gi colocou muito bem, quando você não enxergar tudo isso e valorizar em você, você não vai valorizar fora também na venda, né? E tem a ver com o dentro e fora, com a crença coletiva, né? Agora, dentro da tua pergunta aí dessa indústria criativa, ela envolve muita coisa, se você for ver, né? Envolve muita coisa técnica também, né? Então, quando você fala, por exemplo, sei lá, do arquiteto, o arquiteto trabalha com o pessoal da obra, que vai realizar a obra, trabalha com engenheiro civil, trabalha com N outros profissionais que trabalham com coisas muito mais tangíveis. Ou o evento, por exemplo, como a gente está falando, nossa, tem a parte elétrica, tem a parte da energia, tem a parte da montagem, tem um monte de coisas que é um mundo que acontece para você realizar um evento como o Carnaval, por exemplo, que a gente estava falando, né? Para colocar o sambódromo lá de São Paulo de pé, ou imagina no Rio, que é muito maior, ou em Recife, aqui em João Pessoa, que vai ter carnavais lindos. É um trabalho enorme, né? E que fica nos bastidores. Não é como se não fosse visto. Acho que é isso, né? Uma ideia aqui que a gente pode trazer é mostrar os bastidores do que é montar um evento desse. A São Paulo Fashion Week é um evento de moda, é um evento super intangível, mas que tem tanto trabalho por trás que eu e a Sandra vivenciamos um pouquinho, né? Então, talvez trazer esse trabalho à tona e pensar que a gente pode sim ser feliz trabalhando, né? Se a gente é guiado pela felicidade, a gente está trabalhando até muito melhor. E acho que agir, né? E vai muito além da economia criativa, como a Gi falou, eu também me vi no mesmo pensamento, que eu acho que tudo que é conhecimento tem a ver com essa explicação também por ser intangível. Porque quando você passa conhecimento, não é só o momento que você está passando, é toda a preparação de uma vida que você teve por trás para você estar naquele momento passando. E tem o estudo contínuo, você precisa reservar tempo na sua agenda para estudar continuamente, senão você para no tempo. E isso também tem que ser valorizado, né?
E aí é o processo dentro e fora, valorizado dentro, valorizado pelo cliente. Então, às vezes tem que ser mostrado mesmo, falar, olha, cliente, é o seguinte, para chegar aqui e fazer uma hora de palestra, eu precisei estudar a minha vida inteira, fazer vários cursos, eu precisei fazer uma coisa customizada para você, estudar mais um pouco ainda, né? E assim é com tudo, né? O que existe por trás do carnaval, o que existe por trás de uma, sei lá, de um festival, né, por trás de tanta coisa incrível que acontece e que pode, né? Acho que a crença que eu queria deixar aqui para a gente alimentar coletivamente a gente pode ser feliz no nosso trabalho, né? A gente pode ser feliz e trabalhar ao mesmo tempo, pode se divertir e trabalhar ao mesmo tempo. Muito bom. Eu trabalhei algum tempo com evento, né? E eu sempre tive muito claro, assim, em alguns momentos até falei isso, para quem trabalha com evento, o doutor é o eletricista. Porque né, a gente tem mania de, o advogado, doutor. Você tem dois homens, 35 anos, também parecidos. Aí chega um, se formou em elétrica, o outro, né, um eletricista, curso técnico, não importa aí o nível de se graduação ou não, mas que sejam, e um advogado. Aí eu sempre brinquei, é o seguinte, se você tiver um bom eletricista trabalhando com evento, você não vai precisar do advogado. Então, o doutor aí é o eletricista, porque faz muita diferença se você tem um bom eletricista para fazer todo o cabeamento de um evento e se você não tem. Então, é esse olhar, a indústria criativa, ela traz essa necessidade de dar uma olhada com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, revisitando as nossas crenças, revisitando as nossas bases culturais aí, para a gente entender o que está mudando, o que está em transformação. E aí a gente conseguir transformar também a nossa forma desse olhar, de nos olhar e de olhar o outro. É isso? Quem vem, Débora ou Gislene? Eu vou. Eu... Hã? Deixa eu ir. Eu anotei 3 coisas, tá? Que eu acho legal, assim, esse empreendedor hoje se conectar. Primeiro, é aquilo que eu já falei no anterior, mas eu queria só dar uma conclusão, né, aqui. Essa coisa da clareza, esse refinamento do que eu presto de serviço, do que eu quero, qual é o meu propósito. Eu tendo essa clareza, eu já começo a ter mais segurança, mais autoconfiança na hora de me posicionar, na hora de fazer a minha proposta, o valor que eu gero para o outro e que eu acredito que mereço. Então, clareza do meu produto, do meu serviço, é muito importante ter isso daí, né? O dia que eu estou atendendo a pessoa, se é feriado, se é final de semana, o horário, né? Quanto tempo eu estou demorando para fazer uma coisa que está no intangível, mas aquela pessoa só vai receber pronto e não sabe, né, o quanto que aquilo me ocupou de tempo e de energia. Então, tendo essa clareza, e sabendo comunicar isso para o outro, eu acho muito bacana a gente ter isso mapeado. A outra coisa que eu percebo muito em empreendedores criativos é assim, às vezes eu estou vendo um contador de história, um ator, um cantor, que tem tudo para atuar, por exemplo, no ambiente corporativo, nas empresas. E aí ele vem com aquela coisa assim, não, é a minha causa, isso aqui é arte, não vamos misturar as coisas e tal. E aí daqui a pouco, quando você dá um espaço, porque é só para quem pode, é só para panelinha, são crenças que vão vindo, e eu não estou dizendo que não acontece, tá? Não é isso. Mas não é porque aconteceu várias vezes, ou porque lá no passado era dessa forma, que você não pode fazer diferente. Ou que você não tem oportunidade de buscar novas oportunidades em outros ambientes corporativos, né? E isso, inclusive, em editais. Eu tenho pessoas que falam comigo, Gi, eu vejo que você é tão conhecida que você roda lá e cá, quando tiver, você me avisa? Aviso. Aí eu jogo um edital, a pessoa não sabe como ela faz e tal. Então, assim,
eu acredito que falta um pouco dessa coisa do investigador, sabe? Da pessoa que é curiosa, da pessoa que fala, ok, então onde é que eu busco isso? Né? O que eu posso fazer para ser diferente a minha experiência nesse aspecto, tanto de atuar no corporativo, ou de conhecer um pouco mais sobre edital, enfim, isso eu percebo muito, tá? E eu até me disponibilizo para as pessoas mais próximas, de alguma forma, ajudar. Então, buscar uma rede de apoio mesmo. Quem pode me apoiar nisso? Então, eu percebo isso daqui. E uma outra coisa, para finalizar, que é a questão digital. Ah, não, mas eu sou uma artesã, o meu produto não é online. Como é que eu vou usar isso na rede social? Eu não tenho, porque, mas eu faço perfume, eu faço cosmético, o que, que tem a ver com isso? Como é que eu vou oferecer isso? Isso daí é para você que faz live, aí se fecha, né? Já tem a limitação, né, de se colocar nas redes e acredito que o produto dela é físico, que não tem como ela fazer uma lojinha, divulgar, fazer uma live, inclusive, mostrando, porque eu já vi várias empreendedoras maravilhosas, capixabas, inclusive, mostrando em live as seus produtos. Então, acredito que potencializar um pouco mais essa ferramenta tão bacana que é, né, as redes sociais, em benefício do negócio próprio, né? Seria isso. Muito bem. E você, Débora? Ouvindo vocês aqui, tá rodando uma máxima na minha cabeça. Quem vê close não vê corre, né? Eu acho que essa coisa da gente enaltecer o close, a gente perde toda a grandeza do corre, né? Então, acho que a gente precisa valorizar mesmo esse processo que existe antes e em né, todas as partes ali de qualquer trabalho que a gente vai desenvolver porque e isso fica invisível, e aí por isso, né, fica desvalorizado, fica como se fosse uma coisa não tão importante ali, e aí a grandeza vai só para quando está pronto, quando dá certo, né, e quando tá tudo ok, assim, porque se no close der alguma coisa errada, aí sim o problema está no corre. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar eu acho que em tempos, né, de redes sociais também, de imagens ali que roda, então a gente perde um pouco esse olhar para o que acontece ali nos bastidores, né, que realmente é o que faz acontecer e é o que faz dar toda a substância ali, né, do que vai ser o produto final ali gerado. Então, acho que a gente precisa realmente começar a dar o devido olhar e a devida importância, né, para todas as partes do processo, seja ela qual for e seja qual profissional que for, né, todos são importantes quando a gente vai olhar nesse todo aí, né? Igual a Samira comentou dessa questão dos eventos e tudo mais, né? Quem é visto é o artista que está ali em cima do palco, né? Mas o eletricista que realmente vai salvar, se der algum probleminha, ele só vai ser lembrado na hora do problema, né? E nem vai ser tão valorizado assim, na verdade, mas enfim. Então, eu acho que a gente precisa realmente ressignificar essas questões aí para a gente realmente começar a valorizar, né, o nosso trabalho, independente de qual seja ele. Muito bom. Tá tão gostoso que acabou, né? Acabou, gente. Passou 1 hora e já vai alguns minutos aqui nesse processo, nessa conversa. Eu sei que a gente ficaria um bom tempo mais, porque as coisas vão brotando na cabeça, a experiência vai brotando. Todas nós aqui trabalhamos com empreendedores. A Gislaine trouxe na fala dela sobre onde buscar, né, essas informações, essas habilidades. Então, estamos à disposição, né? O princípio, o principal produto da Celeste Economia Criativa é a consultoria para o empreendedor, focado no empreendedor criativo, na indústria criativa,
para trabalhar exatamente assim nas agendas, né, que a gente vai fazendo, nos atendimentos, trabalhar essas questões, essas dúvidas, esse posicionamento, essas incertezas, porque não está pronto, porque não está ainda teorizado, porque está em transformação. Então, para o empreendedor ir trazendo o seu melhor, e trazendo a novidade ao qual ele se propõe colocar no mundo de forma mais coerente, né, mais embalada ali para comunicar para o seu cliente, né, de uma maneira que esse cliente consiga entender o que você vende. Porque às vezes você traz tanta novidade, você traz um formato tão inovador, né? Apesar dessa palavra ter ficado assim meio dinâmica, ela cabe em muitas coisas, mas inovador no sentido, sabe aquela história de você não conseguir explicar o que você faz, o que você vende? Então, a nossa consultoria, a consultoria da Celeste Economia Criativa é para essa pessoa, porque aí a gente vai, através de um mapeamento, através de possibilidades que a gente vai levantando ao longo dos atendimentos, a gente vai trazendo para uma linguagem onde você consiga comunicar. E falando em comunicação, a especialidade da Daisy, aí com Receitas para Ser Feliz, com é, a, a, as comunidades, as redes que ela atua, né? É a mulher das redes, né? A mulher que cuida dos coletivos aí, com uma galera muito legal, muito inclusiva, muito diversa, está trabalhando no Brasil, fora do Brasil, então vale muito a pena você conhecer, você está ligado nos produtos que ela traz também, né? E falando aí em diversidade, a gente fala um pouquinho da Gislene, que trabalha tanto dentro do corporativo quanto fora do corporativo, tanto para o empreendedor quanto para aquela pessoa que está dentro das empresas, né? Numa pegada aí bem terapêutica, de autoconhecimento, né? De autovalorização, de autogestão, né? E falando em autogestão, a gente fala da Débora, né, que trabalha aí com o tempo. A Débora, ela é uma filósofa que tem essa ousadia de pensar o tempo nesse mundo VUCA, BANI, contemporâneo, né, que traz tantos desafios para a gente. Então, como filosofar, né, ou como filosofiar a sua atividade, o seu momento, a sua vontade, né? E aí eu trago como vontade a questão do propósito e das causas, né? O que te faz feliz com você mesmo e o que te coloca em sintonia com o mundo, com o seu mundo, sendo ele local e global também. Beleza? Nessa gravação, a gente utilizou, nesse programa, a gente utilizou os dados estatísticos levantados pela Firjan, os dois artigos, Cadeia Produtiva e Capital Social e Local, que os links estão na descrição do vídeo. Eu acho que vale muito a pena, se você quer aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, dá uma olhada, pelo menos nesse material que a Firjan produziu, sabe, que é fresquinho sobre o setor, que você vai conseguir se identificar ali, e que vai te trazer assim alguns insights muito legais nas estatísticas, quando você começa a olhar se tem salário, quais são as profissões mais valorizadas, tem itens estatísticos muito importantes para você ir olhando e construindo o seu empreendedorismo dentro da economia criativa, cada vez mais saudável e cada vez mais potente para você e para os seus. Beleza, meninas? Muito obrigada por estar conosco nesse início de ano, né? A gente está gravando logo no início de 2023. O material fica aí no YouTube para vocês. Procurem a gente nas nossas redes sociais, que a gente está sempre em movimento, sempre com coisas legais. Fiquem à vontade para mandar mensagem, para mandar dúvidas, seja em qual canal for mais adequado para você, que a gente está super afim de trocar ideias sobre empreendedorismo, principalmente dentro da economia criativa, principalmente sobre empreendedorismo criativo. Obrigada, Deise, obrigada, Débora, obrigada, Gislene, e até a próxima gravação.